Vai. Sou Flávio Calazans, nós vamos falar outro vídeo agora falando de uma ilustração que nós fizemos no final do ano, eu com minha esposa. Nós assistimos um vídeo do Olavo de Carvalho sobre astrologia medieval. E aí a descrição que ele faz no final é muito bonita, como minha esposa conhece muito astrologia, nós acabamos fazendo um desenho a 4 mãos. Então aqui é a parte final, esse é o original do desenho, então vocês podem ver o conjunto. E agora nós vamos partir para uma explicação detalhada do desenho, com a filmagem dupla. Agora, primeira vez minha esposa vai aparecer no vídeo. 4, 3, 2, 1. Oi, gente. Eu sou Ivani, né? É claro que ele está me elogiando bastante, dizendo que eu conheço muito, mas é que, imagina, eu fiz um curso há uns 40 anos atrás, mas era enfim, né? Mas aí eu conseguia visualizar algumas coisas. Do que o Olavo estava falando. Do que o Olavo estava falando. E como nós discutimos esse texto, esse vídeo com os amigos, né, as pessoas não entendiam a descrição do que era o céu, né, do ponto de vista antigo, né, do ponto de vista o que é chamado céu ptolomaico, né, que é um observador, você na Terra, né, você em algum ponto da Terra, olhando para o céu, né. Então eu fiz esse vídeo, esse desenho para tentar explicar. Então assim, começa, né, conforme a descrição do Olavo, você tem o observador, né, esse hominho, né, em pé. esse hominho aqui, né, em algum lugar do planeta. Ele olha para o céu, ele olha para o horizonte, né, e a partir disso ele vai determinar aquela hora, né, o mapa astral daquela hora, então do nascimento, de um acontecimento, enfim, né. Então ele olha quais são as primeiras coisas que ele vê, né, esse círculo dos corpos celestes, né. Quais são? Que são os planetas até então conhecidos, que eram 5 planetas só, né, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, e eu pulei um, né? E Sol e a Lua. E mais... Mostra o Sol e a Lua, né, que é mais fácil ali. Então aí mesmo. Aqui, o Sol, né, e a Lua, né, que era o que era visível da Terra. Além disso, né, uma coisa que os antigos conheciam, né, muito, era o trânsito, né, o movimento desses planetas, desses corpos celestes em volta da Terra. Então, você tem as órbitas dele. Então, uma coisa que é importante para a astrologia, né, é a cabeça e a cauda do dragão. Aponta os símbolos, né? Quais são? Cabeça e cauda, que são, né, são os nodos lunares, ou seja, né, o ponto em que a órbita da Lua, o desenho traçado da órbita da Lua, cruza com a órbita do Sol, né? Então você tem, né, tudo isso é calculado, com números, né? Sim, você tem uma posição em graus, né, que você coloca a distância dos planetas, tal. A distância dos planetas, enfim, desses corpos celestes. É interessante colocar que, como na tábua esmeralda fala, o que está em cima é o que está igual ao que está embaixo, quod superius sic do inferius, você vê que cauda de dragão e cabeça de dragão também existe na geomancia com o mesmo nome, cauda de dragão, cabeça de dragão, na telurismo ou geomancia. Ou seja, tem nas estrelas e tem embaixo de nós, em cima de nós e embaixo de nós. Desculpa, continua. Não, claro. Outra coisa que também é importante na astrologia, né, que não é um corpo, mas é a roda da fortuna. Que a roda da fortuna é calculada em função da posição do ascendente, da posição da Lua e do Sol. Mas é um cálculo complicado, fica para uma outra ocasião. Mas enfim, você olha para o horizonte e você vê, né, essas casas. Essas são divisões, né, do céu. Divisões do céu, porque assim os antigos precisavam conhecer o movimento, né,
o movimento celeste te dava posições assim era uma contagem de tempo, uma contagem de estações, tal. Então assim eles fizeram uma divisão em 12 partes, né? E que na astrologia são as casas, né? Cada uma referente a um domínio da personalidade humana. Você né? teve ideia de desenhar Família, tridimensional? Eu tive, porque ficava mais... que era essa tentativa de explicar, né? Didaticamente para os nossos amigos. Espero que tenha funcionado, né? Mas, enfim, bom, pelo menos eles entenderam. Espero que você esteja entendendo. Ajude vocês também. Mas, continuando, o observador olha para o céu, além dos corpos celestes, os planetas, o Sol, a Lua, tal, né? Ele vai ver as constelações, né? E essas são os signos. Então você tem aquela coisa, né? O Sol, né? O Sol vai estar passando, né? Diante de uma constelação, e essa constelação vai ser o seu signo. O signo se for no caso, né, uma mapa astral pessoal, né, o signo daquela pessoa é dado pela posição do Sol. E aí, assim, essas constelações são mais ou menos fixas, né? Então, elas estavam ali, né, anos e anos e séculos, elas mudam muito pouco, assim, eu não sei exatamente, mas é pouco, é praticamente a mesma coisa, né? Então você tem todas as constelações, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, né? Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? E elas são representadas nesse sentido, né, anti-horário, né, como as casas. E depois delas, o que são essas estrelinhas? Aí, assim, para frente das constelações conhecidas, você tem as outras estrelas, né? E uma coisa que não está aqui, mas eu fiz um primeiro rascunho. E o Flávio Calazans, meu marido, ele fez essa arte final. Eu não tenho mais o rascunho, que era lápis. Mas é assim, o que é astrologia, né? É uma informação que a gente perdeu, que seria uma comunicação com o divino. Então você tem, para frente das constelações, você tem as outras estrelas, e acima do círculo das estrelas... Mostra o desenho anterior. Não, aí tem. Esse. Aqui, ó. Acima do círculo das estrelas, para além do círculo das estrelas, né, a gente tem os anjos, né, que são a nossa comunicação. O céu dos, né, anjos, que eu desenhei como uma orquestra. Eu desenhei eles, eu procurar os instrumentos medievais. Eu coloquei o grandão em cima, Metatron, segurando a carta de Deus, a canção de Deus, a música das esferas de Pitágoras, e embaixo estão os anjos tocando instrumentos medievais, de sopro e de corda, e outros só do coral, cantando. É bem simplificado, mas a ideia é dar a sensação dos anjos tocando a harpa, o trompete, dois fazendo o coral, a voz, e Metatron guiando com o texto, que é o pergaminho, que seria... Metatron é o escriba de Deus, né? O anjo mais alto. E depois do céu dos anjos, né? Você tem finalmente... o trono, na descrição do Olavo, o trono do divino. O trono do Altíssimo. Do Altíssimo. Que eu desenhei com uma figura antropomórfica, mas com o rosto como um sol, Atom, da Kenaton, um sol com um sorriso, o amor da luz infinita, do calor que brilha para todos. E no fim a minha esposa fez a tabelinha também para explicar. Essa é uma apostila, na verdade, né? Aí você pode dar print também disso. Prepare-se para dar o print. Então, essa é uma tabelinha que assim, na verdade é uma legenda, né? Para os símbolos dos signos, né? Primeiro, que são as constelações, né? Que vão marcar, né, a sua característica, seu signo solar,
Os 12 signos também são os 12 trabalhos de Hércules, são os 12 cavaleiros da Tábula Redonda do rei Arthur, são os 12 pares de França de Carlos Magno, são as 12 tribos de Israel, as 12 letras simples do hebraico, e assim vai, é o conceito dos 12. Aí em seguida, né, que também é o conceito dos 12, né, são as casas, né? Então aqui que a casa 1, né, corresponde a Áries, mas não que seja sempre todo mundo que é do signo de Áries, a casa 1 vai ter a casa 1 em Áries. Não, é que ela pega a característica desse signo de Áries, né? Então, assim, a casa 1 é onde vai estar o seu ascendente, não é? E aí, assim, e a sua a sua origem, a sua autoimagem, não é? A casa 2 é finanças, né? Ela tem a ver com o signo de Touro, né? Mas todo mundo tem todas as casas. Casa 3 a comunicação. Casa 4, família. Casa 5, lazer e a cidadania, civilidade. A casa 6, trabalho e saúde. A 7, né, as relações amorosas. A casa 8 são os bens compartilhados, as transações, e tem a ver também com não só bens materiais, mas bens morais também, tem a ver com tabus. A casa 9 são o estudo e a filosofia, né, vai dar importância que isso ocupa na sua vida. A casa 10, carreira e missão de vida. A casa 11, grupos, né, suas relações com grupos e sociedade. E a casa 12, né, a espiritualidade e a sua missão kármica, né? Aí também fiz uma legenda para os corpos, né, e sinais celestes, né? Porque, como eu falei, tem aquelas coisas dos cálculos, né? Então, Sol, Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, foi esse que eu pulei, né? Mercúrio. Júpiter, Saturno, a cabeça de dragão, que são os cálculos, né? A cauda e a roda da fortuna. E mostra por último o desenho inteiro mais uma vez e encerramos. Então é isso, como eu falei, essa aqui é a visão, é a visão ptolomaica do céu, né? Então é o observador da Terra. E até hoje isso é usado em navegação aérea. A gente conhece o céu de Copérnico, né? Que a Terra não é o centro, enfim. Mas isso aqui é só um ponto de vista. É isso, gente. Obrigado. Obrigada.